Nesse vídeo vamos explorar a ideia de fator comum para fatorar os seguintes polinômios. Então aqui no item A nós temos o polinômio A mais AB mais ABC. Nós vamos então destacar quem são os coeficientes desse polinômio. Bem, o coeficiente que não aparece aqui multiplicando A é o 1. Então temos que ter com clareza que aqui, que está multiplicando A, é o número 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que A vezes 1. Aqui também nós temos que o 1 está multiplicando esse A vezes o B. Então, A vezes o B. Aqui, o 1 também está multiplicando A vezes o B vezes o C. Então, todas as vezes que aparecer aqui, olha, A, B, C, o que está omitido aqui é o sinalzinho de vezes. Então, bem aqui tem um sinalzinho de vezes, indicando que cada um desses números aqui estão sendo multiplicados. Tudo bem? Então, como eu já mencionei em outro momento, letra na matemática não é letra, é número. Então, aqui eu tenho o número A, o número B e o número C. Agora nós vamos identificar o fator comum. O primeiro que, obviamente, nós vamos identificar é o 1, que aparece em todas essas parcelinhas aqui. Ou seja, o 1 é fator comum de qualquer polinômio que você escreva. Mas nós vamos pegar um fator comum que não é muito óbvio, que é, na verdade, o número A. Ou seja, o A aparece aqui e aparece aqui. Ou seja, nas três parcelinhas dessa soma. Portanto, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse A, escrevê-lo aqui como fator comum. Então, A é o fator comum. Vou indicar aqui, olha, fator comum. E vou escrever como uma multiplicação de quem? Vamos lá. Esse A está multiplicando quem bem aqui? Está multiplicando o 1. Esse A bem aqui está multiplicando quem? O 1 e o B. Ou seja, 1 vezes B, que é B. Esse A bem aqui, olha, dessa outra parcela está multiplicando quem? O 1, o B e o C. Ou seja, 1 vezes B vezes C. Ou seja, B vezes C. Por que eu não estou escrevendo 1 destacando 1? Porque 1 vezes B vezes C continua sendo BC. O 1 não altera o valor da multiplicação. Agora vamos colocar os sinais. Esse sinalzinho bem aqui, olha, de mais, então eu copio ele para cá. Esse sinalzinho aqui, olha, é de mais, então eu copio ele para cá. Portanto, o nosso polinômio está devidamente fatorado. Se você quiser fazer um teste para ver se está correto, você vai fazer a multiplicação de volta. Então, vamos aplicar aqui a distributividade. A vezes 1, A vezes B, AB, A vezes BC, A, B, C. Veja como ficou exatamente igual ao que nós tínhamos anteriormente. Se isso acontecer, porque a sua fatoração está correta. No item B, observe o seguinte. O fator comum que aparece aqui, obviamente, é o A. Você já enxerga que tem o A aqui e tem o A aqui. Mas nós precisamos escrever isso de maneira conveniente. Então, vou copiar aqui esse 2A, B, 2 vezes A vezes B. E vou escrever esse 4 como sendo 2 vezes 2. E esse A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Agora vamos identificar quem são os fatores aí que aparecem simultaneamente nessas duas parcelinhas aqui. Então, esse fatorzinho aqui e aparece aqui. Esse fator A aparece aqui e aparece aqui. Portanto, agora o nosso fator comum vai ser 2 vezes A. Então, 2 vezes A será o nosso fator comum. E dentro do parênteses nós vamos colocar quem esse A está multiplicando. Aliás, esse 2A está multiplicando. Então, olha para cá. 2 vezes A está multiplicando o quê? O B. Então, eu vou copiar para cá o número B. Esse 2A está multiplicando o quê? O 2 e o A. Ou seja, o que eu vou copiar para cá para dentro agora? 2 vezes A. Ou seja, isso aqui que eu coloquei de verde. Tá dentro do parênteses. Qual é o sinal que eu vou colocar no meio? Esse sinalzinho bem aqui que eu vou colocar aqui no meio. Então, está devidamente fatorado. Se você quiser testar de novo,
que nós vamos fazer? A conta de volta. Então, para ver se está certo, você vai fazer 2A vezes B, dá 2AB. Agora, nós vamos fazer 2A vezes 2A. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 2, 4, A vezes A ao quadrado. Veja que está exatamente igual à nossa expressão anterior. No item C, observe que o fator comum que aparece aqui e aqui é o x. Mas antes nós vamos reescrever isso de maneira conveniente. Então vamos copiar para cá esse 1/2 de x. E vamos copiar no lugar desse x ao quadrado, x vezes x. Agora eu vou destacar quem é o fator comum. O fator comum é o x, que aparece aqui e aqui simultaneamente. Então, eu vou colocar esse x em evidência, que é o nosso fator comum. E agora eu vou multiplicar x por quanto? Por 1/2, então eu vou colocar 1/2 aqui dentro. E x aqui multiplica por quanto? Por menos x, ou seja, por menos x. Então, fechou aqui o parêntese. E isso aqui está devidamente fatorado. Você pode fazer a volta aqui à distributividade, que deve voltar para o que nós tínhamos anteriormente, que é esta expressão aqui. Neste exemplo, nós temos agora um fator comum bem explícito. O fator comum que aparece aqui e aqui simultaneamente é o x mais 1. Portanto, x mais 1 será o nosso fator comum. Então, x mais 1 é o fator comum. E ele vai multiplicar quem? Bem, esse x mais 1, bem daqui, olha, ele está multiplicando o a ao quadrado. Então, quem é que eu vou copiar aqui para dentro do parêntese? A ao quadrado. Esse x mais 1 aqui está multiplicando quem? Está multiplicando o 5. Então, bem para cá, para dentro, eu vou copiar o 5. O sinalzinho que nós colocamos aqui é o sinalzinho de mais. Portanto, está fatorado também. Nesse outro exercício, é pedido que se faça a fatoração agora utilizando a ideia de agrupamento. Então, vamos primeiramente identificar quem são os grupos de fatoração aqui. O primeiro grupo que eu identifiquei é esse AX mais AY. Por quê? Porque aqui aparece A e aqui aparece A. Observe que nenhum dos outros fatores aparece em A. Então, eu já observei que tem esse padrão aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar A em evidência. Colocando o A em evidência. Então, observe que esse A está multiplicando o x, copio para dentro do parênteses, e esse A está multiplicando o y copio para dentro do parênteses. Sinalzinho aqui do meio, mais. Agora, vamos lá. Vamos identificar agora o outro grupo de fatoração, que eu vou colocar aqui de laranja. Então, observe que nesse grupo, o fator comum agora é o b, que aparece aqui e aqui simultaneamente. Portanto, eu vou colocar B em evidência, que eu vou colocar de laranja também. Bora lá, colocar de laranja. Então, B em evidência. Esse B aqui está multiplicando quem? Está multiplicando esse x, então x vem para dentro do parênteses. Esse B aqui está multiplicando quem? O y, então o y vem para dentro do parênteses. Sinal aqui do meio, mais. Agora, nós temos algo bem conveniente, porque aqui apareceu x mais y e aqui x mais y. Aqui, então, o nosso fator comum passa a ser esse x mais y. Então, vou pegar esse x mais y daqui, que aparece aqui e aqui, e colocá-lo em evidência. Então, x mais y multiplicado agora por quanto? Esse x mais y multiplica A. Esse x mais y multiplica B. Qual é o sinal que nós colocamos aqui no meio? Este sinalzinho aqui, ó. Então, nós vamos copiar para cá. Então, esse aqui já está devidamente fatorado. Se você fizer a distributividade aqui de volta, vamos ter o que tínhamos anteriormente. Então, aqui está feita a fatoração pedida. No item B, temos dois grupos de fatoração. Observe que aqui aparece simultaneamente x e x aqui. Nos demais não aparece x. Então, eu vou já identificar esse grupo. E aqui aparece y aqui e y aqui. Então, tenho dois grupinhos aí para fatorar. Então, esse primeiro grupo aqui, nós vamos colocar o x em evidência, que está multiplicando quem? Primeiro aqui multiplica o A, e segundo aqui multiplica o B. Copia esse menos para cá para o meio. Agora, nós vamos pegar esse outro grupinho de fatoração bem aqui, ó.
é esse aqui. Então vamos fazer o seguinte, quem é o fator comum? O y, que aparece nos dois. E agora esse y está multiplicando quem aqui? Está multiplicando o a, e esse y aqui está multiplicando quem? O b. Sinalzinho que está aqui no meio, menos. Agora nós temos claramente um fator comum aqui. O fator comum é a menos b. A aparece aqui e aparece aqui simultaneamente. Portanto, eu vou colocar esse a menos b em evidência. Então, a menos b, coloca aqui em evidência, que vai multiplicar quem? Esse a menos b aqui está multiplicando esse x. Então, esse x vem para dentro do parêntese. Esse a menos b está multiplicando y. Então, esse y vem para dentro do parêntese. O sinal que fica aqui no meio, mais. Então, está devidamente fatorado também. No item C, apesar dessa fatoração não parecer ser das mais óbvias possíveis, nós precisamos primeiramente identificar grupos em que haja uma fatoração possível. Então, o primeiro passo é você pensar em reescrever esse 2x², aliás, no item C nós temos que pensar em reescrever esses termos de maneira conveniente. Então, esse 8x² eu posso reescrevê-lo da seguinte forma. Eu vou reescrever ele como sendo 4 vezes 2 vezes x vezes x. Quero que você entenda isso aqui. 4 vezes 2 é 8, dá esse resultado aqui. E x vezes x dá x², que dá esse resultado. Então, essas duas expressões aqui são inteiramente equivalentes. Então, copio aqui agora esse 4x, y, e vamos copiar esse restante aqui, o 2x mais y. Nós temos algo bem interessante aqui, que eu posso destacar. Primeiro, que aparece o 4 aqui, e o 4 aqui, aparece o x aqui, e aparece o x aqui. Portanto, esse 4x é o nosso fator comum. Então, 4x vai ser o fator comum. Esse 4x aqui está multiplicando quem? Está multiplicando esse 2 e esse x. Então, nós vamos escrever dentro do parêntese 2x. E esse 4x bem aqui está multiplicando quem? O y. Então, vou colocar o y dentro do parêntese. Sinal aqui do meio, mais. Agora, você observa que tem 2x mais y. E aqui, essa outra partezinha da nossa expressão também é 2x mais y. Ou seja, nós temos um fator comum. Você só precisa observar que esse 2x mais y, ele está multiplicado por 1. Aliás, qualquer expressão você pode escrever ela como sendo multiplicada por 1, ou qualquer número multiplicado por 1, que não altera o resultado do produto, né? Ele é elemento neutro da multiplicação. Então, nós já temos o que precisamos aqui, que é o fator comum 2x mais y, e aqui 2x mais y. Se ele é fator comum, então eu posso colocá-lo em evidência. Então, eu vou colocar 2x mais y em evidência, que deve multiplicar quem? Deve multiplicar esse 4x e que deve multiplicar esse 1zinho aqui. O sinal que fica no meio aí é o sinal aqui, de mais. Portanto, está fatorado. Pareceu um pouco difícil, não era tão fácil de enxergar, mas aqui está a fatoração. Aqui no item D, a ideia é um pouco parecida com o que nós vimos no item C. Então, nós vamos tentar reescrever esses termos de modo que nós possamos conseguir um fator comum. Se você observar, aqui aparece x, aqui aparece x, aqui aparece x, mas nesse não aparece. Então, não dá para usar simplesmente a ideia de fator comum, mas sim a fatoração por agrupamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar nesse x ao cubo, bem, como aqui tem x², né? Então, vou pensar nesse x ao cubo como sendo x vezes x². Então, quando eu multiplicar x vezes x², volta para esse x ao cubo. Até aí tudo certo. Agora, vamos copiar isso aqui. Isso aqui é menos 5 vezes x². E bem aqui nós temos algo que nos interessa fazer.
Eu vou copiar aqui esse 4x e eu vou pensar nesse 20 como sendo 4 vezes 5. Porque daí eu vou poder pensar nesse 4 como sendo fator comum. E aqui, nesse outro grupinho de fatoração, que eu vou colocar aqui, destacar, esse grupinho bem aqui, o fator comum já está claro pra gente, né? Que é esse x ao quadrado. X ao quadrado aqui. Então, esse x ao quadrado será o nosso fator comum. Então, vamos escrever aqui uma igualdade e vamos escrever aqui na frente. Então, x ao quadrado aqui é o fator comum, que deve estar multiplicando quem? X, que deve estar multiplicando esse menos 5. Esse outro grupinho de fatoração bem aqui, tem como fator comum 4. Então, eu vou pegar e vou colocar esse 4 em evidência. Esse 4 aqui está multiplicando quem? X. Esse 4 aqui está multiplicando 5. Negativo aqui, né? E agora nós temos o que queríamos, que é esse fator comum x menos 5, que aparece aqui e aqui simultaneamente. Portanto, nós vamos colocá-lo em evidência. Então, vou colocar esse x menos 5, que é fator comum, em evidência. E nós vamos multiplicá-lo por quem? Por x ao quadrado. E multiplicá-lo por quem? Por 4. Fechou o parêntese. E aqui está a nossa fatoração.